todos. Cumprimento os senhores conselheiros, procuradores, demais presentes na sessão. Sobre a mesa ata da 26ª sessão ordinária, que submete a aprovação nessa oportunidade. Não havendo objeções, dou por aprovada e, posteriormente, colherei as assinaturas. Ofereço a palavra a Vossas Excelências que queiram fazer uso dela. Antes de passar a ordem do dia, eu indago ao ilustre representante do Ministério Público, Dr. Celso Matucci, se deseja vir algum processo específico da pauta ou se deseja produzir sustentação oral. Senhor presidente, no momento não há interesse. Agradeço. E vamos dar início, então, à ordem do dia. Instrumentos contratuais. Item 1 é uma concorrência e contrato celebrado entre a Prodesp e a empresa Contexto Propaganda e By Viva da Agência de Publicidade e Propaganda Limitada, que visa a prestação de serviço de publicidade. A 7ª Diretoria de Fiscalização, após análise e vistoria, considerou irregular a matéria. Já a doutora Poder Fazenda opinou pela irregularidade da matéria com recomendações. Várias impropriedades conduzem à reprovação da matéria, a começar pela descrição genérica do objeto. Como já relataram anteriormente, e apesar de não pertencer ao conjunto de atividades a que se refere ao artigo 2º da Lei 12.232 de 2010, nem estar previsto no instrumento convocatório, a responsabilidade pela verificação de publicidade legal foi indevidamente atribuída, no caso de apreço, a uma das agências contratadas, a Contexto Propaganda Limitada. Um ponto que merece reparo, um ponto obscuro no feito, diz respeito aos recursos orçamentários indicados para assegurar o cumprimento das obrigações que seriam assumidas em decorrência do certame licitatório. Ora, o certame dizia que ia ser feito para isso. No entanto, houve um dispêndio de R$ 5.500.000, seja porque o objeto não foi decomposto em itens, com indicação dos custos respectivos, seja porque não demonstrados elementos que levaram à fixação dessa quantia. Voto, portanto, pela irregularidade da concorrência do contrato e aplico multas responsáveis no valor de 160 FESPs. É o voto em discussão. Na discussão e votação, aprovado. Os itens 2 e 3 vou relatar em conjunto com o de Vossas Excelências. Ordem de fornecimento decorrente de atas de registro de preço entre a FDE e a empresa Portipel Comércio Limitada e Mercosul Comércio Industrial Limitada. A assessoria técnica da Fazenda Estadual e Ministério Público de Contas manifestaram conclusivamente para a regularidade da matéria em 2 processos. Os preços praticados se apresentam em consonância com o registrado na ata e não há registro de cumprimento das formalidades legais pela contratada, conforme já demonstrei, conforme o voto disponibilizado a Vossas Excelências. Diante disso, voto pela regularidade da matéria, que é como eu voto. Em discussão, em votação, aprovado. O item 4, retiro de pauta com retorno ao gabinete. O item 5, o item 4 a 7 são prestações de contas. O item 5 a 7 são prestações de contas de repasse efetuadas em 2007, 2008 e 2009, em base em convênio firmado entre a Secretaria de Estado da Saúde e a Unifesp, que é a Universidade Federal de São Paulo, com a interveniência da Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina. A assessoria técnica da TJ, a Presidência da Fazenda, opinaram pela regularidade dos demonstrativos. De 2007 a 2009, eu vou retirar também de pauta, senhores conselheiros, porque eu havia apreciado todos os itens em conjunto, então vou retirar também do item 5, 6 e 7 o retorno ao gabinete. Passa a palavra ao conselheiro Renato Martins Costa. Obrigado, senhor presidente. Cumprimento Vossa Excelência, o eminente conselheiro Josué Romero, eminentes procuradores, doutor Celso Matucci, do Ministério Público, doutora Cristina Cavezali, da Fazenda do Estado, nosso secretário, diretor-geral, a todos os presentes. Com relatórios e votos individualizados, 8, 9 e 10, pregão presencial e contrato da Universidade de São Paulo, concorrência, contrato da CDHU e termos de aditamento incidente a contrato do DR.
Com a instrução, voto pela regularidade. Discussão e votação. Aprovado. Concorrência, contrato, aditamentos, recebimento provisório definitivo e de encerramento. Centro Paula Souza com Engetal Engenharia, execução de obras e adaptações da ETEC-FATEC de Osasco. A instrução é dividida. Penso que a matéria pode ser aprovada, senhores conselheiros. O parâmetro de preço está justificado em boletim da CPOS com menos de 6 meses de vigência. A engenharia da TJ certifica que o projeto básico foi adequado, considerou também justificadas as alterações referentes às fundações que ensejaram a assinatura do primeiro termo aditivo e as obras estão encerradas sem que se verberasse qualquer questão quanto à economicidade. Resta apenas a imposição da visita técnica por responsável técnico, o que, isoladamente, penso não deva conduzir à rejeição de todos os atos praticados. Pela regularidade, tomo conhecimento dos termos de recebimento e de encerramento. Em discussão. Não havendo discussão e votação. Aprovado. 12. Concorrência, contrato, termos de aditamento, recebimento provisório, definitivo e encerramento, CDHU com construtora Elecom, obras e serviços para obtenção de auto de vistoria do Corpo de Bombeiros nos empreendimentos Itaim Paulista A1 a A16, nesta capital. A instrução aqui também foi dividida. Já apreciamos em outros contratos licitações e contratos da CDHU com essa mesma finalidade, obtenção de laudo de vistoria do Corpo de Bombeiros, com pronunciamentos positivos da parte desse tribunal. Há acréscimos de valores que também respeitaram o limite da legislação de regência e atingiram 21,71% do inicialmente contratado. Prorrogação de vigência do contrato restou justificada, os preços foram compatíveis com os valores orçados. Eu, com chefia de ATJ e PFE, voto pela regularidade e conheço do recebimento. Em discussão, em votação, aprovado. 13. Prestação de contas de recursos repassados em 2013 pela CDHU às prefeituras de Elisiário e da capital. Com a instrução, voto pela regularidade. Em discussão, em votação, aprovado. 15. Prestação de contas de recursos repassados em 2011 pela Secretaria da Saúde e Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus. Objeto, operacionalização de gestão e execução de atividades de serviços de saúde no Hospital Regional de Porto Primavera. A instrução também aqui é dividida. Problema que aparece como mais relevante é um contrato firmado entre a Associação Lar São Francisco de Assis e a empresa de consultoria GESA World do Brasil. Não é a primeira vez que essa empresa é contratada por entidades que firmam contrato de gestão com a Secretaria da Saúde. E o que se verifica é que, em oportunidades anteriores, o tribunal admitiu essas contratações, que aqui consistiram na disponibilização de software, aqui consistiu na disponibilização de software que permite visualização gráfica de parâmetros para verificação do progresso de áreas ou atividades, como ferramenta de acompanhamento e avaliação de evolução de resultados, incluindo treinamento de pessoal para utilização de programa, consultoria e aprimoramento do sistema. Consideradas essas decisões anteriores, eu não me animo a rejeitar a prestação de contas só por isso. Porém, também não me parece nem um pouco adequado que a Secretaria da Saúde formule indicação de empresas para serem contratadas por entidades gestoras de hospitais estaduais. Não é próprio da Secretaria agir dessa maneira. Se
considerarmos especialmente que essas entidades têm liberdade de contratação sem submissão aos procedimentos da Lei 8666, avulta, a meu ver, uma subjetividade que não pode, não deve ser incentivada por esse tribunal. Esse ato aqui é contemporâneo aos outros, então eu proponho a Vossas Excelências que decidamos da mesma maneira, mas formulando uma severa recomendação no sentido da Secretaria cessar com esse tipo de atividade. É como voto. Em discussão, em votação, aprovado. Recurso ordinário contra a decisão que julgou irregular, matéria preferencial relativa à prestação de contas de adiantamentos do Departamento de Apoio ao Desenvolvimento de Instâncias, DAD, nos longínquos exercícios de 1996 e 1997. A instrução conclui de maneira amplamente divergente. A TJ e Cefia, pelo não provimento do recurso interposto por Mauro Soares Gomes e pelo provimento daquele apresentado por Lucilene Vieira da Silva. PFE, exatamente ao contrário, pelo improvimento de Lucilene e provimento de Mauro. Já Ministério Público e SDG, pelo não provimento de todos. Então, com essa configuração, passo ao voto, conhecendo dos recursos, senhor presidente. Em discussão e votação, conhecido. Algumas questões preliminares. Mauro Soares Gomes diz que a matéria está em discussão no Poder Judiciário, que de resto é verdadeiro, porém, não tendo transitado em julgado, não inibe o exercício de nossa jurisdição. De igual maneira, a Lucilene diz que já foi objeto de um procedimento administrativo disciplinar, os atos que praticou, e que isso inibiria a ação do tribunal, que pode desaguar em conceito igualmente condenatório. Porém, condenatório de outra natureza, caso se confirme, nada impede que exerçamos a nossa jurisdição. Em terceiro lugar, se verbera nulidade por não manifestação do Ministério Público de Contas. Processo de 1998. Dispenso-me de qualquer outra consideração. Ainda Mauro, diz que é nulo também porque o seu chamamento foi inadequado. Ninguém sabia onde estava Mauro. Ele foi citado por edital, como manda a lei. Ninguém achou, não tinha nenhum registro de onde ele estava. Foi citado por edital, mas apareceu para recorrer, né? Para recorrer apareceu. Então, igualmente, não vejo nenhuma irregularidade na sua citação. Mérito. Quanto a Mauro, documentação juntada se circunscreveu a simples cópias de notas fiscais desprovidas de qualquer apontamento que revelasse a finalidade da realização das despesas por ele indicadas. Não há o que se alterar. Quanto a Lucilene, a recorrente comprovou a devida destinação de parte da despesa efetivada. Então, seu débito, que era de R$ 35.500, foi justificado, em parte, restando necessidade de recolhimento de R$ 14.411,43. Já a Mauro, a ele remanesce a integralidade da condenação de primeiro grau, que é de R$ 23.400, todas essas quantias devidamente atualizadas. Para essa finalidade, nego o provimento ao recurso de Mauro e dou o provimento parcial de Lucilene. Em discussão, em votação, aprovado. Com a palavra, o orador do Serviço do Conselheiro, doutor José Romero. Senhor presidente, senhor conselheiro, senhor procurador, senhora procuradora, senhor secretário, itens 17 a 19 em conjunto. Trata-se do exame de instrumentos contratuais celebrados pelos órgãos da administração estadual, Secretaria da Saúde, CPTM e DR. Em todos eles, acolho as manifestações dos órgãos técnicos e voto pela regularidade das matérias com as ressalvas e recomendações que constam do corpo dos votos. Em discussão, em votação, aprovados. Item 20. Trata-se do exame de diversos termos de aditamento ao contrato celebrado pela FAMESP com o Banco VRSA,
visando o fornecimento de vales de refeição e alimentação. O contrato e a precedente licitação foram julgados irregulares pela primeira Câmara. Eu acolho o pronunciamento dos órgãos técnicos quanto à incidência do princípio da acessoriedade, julgando irregular os termos aditivos em exame. Em discussão, em votação, aprovado. Passamos agora à sessão municipal e agradeço a doutora Cristina Cavezali, ilustre procuradora da Fazenda Estadual. Consulte, senhores conselheiros, se nós podemos antecipar, conforme temos feito, quando há uma defesa dos senhores advogados. Com a anuência, convido aqui o advogado Dr. Marcos Antônio Gabão Monteiro. O item 30, convênio entre a Prefeitura de Lins e a Associação Hospitalar Santa Casa de Lins, de minha relatoria. Ilustre advogado, senhores conselheiros, senhor procurador, senhor diretor-geral, senhores funcionários. O item 30 é um convênio entre a Prefeitura de Lins e a Associação Hospitalar Santa Casa de Lins, no valor estimado em R$ 4.200.000, visando a prestação de serviços médicos de pronto atendimento, urgência e emergência. A Secretaria Técnica do Setor Econômico Financeiro manifestou-se pela regularidade da matéria. É o breve relatório. Com a palavra, o ilustre defensor, pelo prazo regimental de 15 minutos. Digníssimo presidente, doutor Dimas Eduardo Ramalho, conselheiro doutor Renato Martins Costa, doutor Josué, membro do Ministério Público, doutor Celso Mantucchi, doutor Sérgio Siqueira, funcionários, colegas advogados. Serei breve na colocação, doutor Dimas, já que a instrução é positiva, mas estamos falando de uma contratualização de urgência e emergência que se perdurou no período de 2013, que foi contratualizado com a Santa Casa de Lins, município este que detém da competência hospitalar regional, abarcando ali pouco mais de 180 mil habitantes, né, entre Lins e as outras cidades em volta. E vale ressaltar aqui, excelência, o trabalho que foi desenvolvido e que foi encontrado pela Santa Casa, né? A Santa Casa chegou a um momento, ainda no período de gestão, entre 2006 a 2008, de fechar quase todas as alas do hospital, chegar literalmente em calamidade pública por não poder atender ninguém. E ressalto aqui, mais que isso, excelência, o trabalho e o esforço dessa irmandade, que foi procurar uma expertise, que é o pessoal do irmão Frei Francisco, lá da região, que atua na região, administra o Hospital Regional de Prudente, entre outras unidades hospitalares, que deu um ganho principalmente em atendimento e aumento, não só da condição da UTI, do hospital, como dos leitos do hospital. Isso graças a uma competência, uma responsabilidade técnica, um convênio com o governo do Estado de São Paulo, conseguiu recuperar uma situação de calamidade para uma situação, hoje, de referência regional. Eu queria destacar, nobre conselheiro Dimas Ramalho, justamente o valor ali atribuído nessa parceria, que foi pouco mais de R$ 350 mil por mês, para operacionalizar a urgência e emergência do município. Hoje temos referências da UPA, do governo federal, em que operacionaliza os convênios do município, em que atende, em média, 400 pessoas por dia, e não há custo menor no Estado do que R$ 1 milhão, para operacionalizar essa urgência e emergência. A gente sabe que a UPA, por não ter um local de resguardo hospitalar, acaba por atendendo o paciente de urgência e emergência e não tendo local para deslocar do seu paciente. No nosso caso, firmamos esse convênio de urgência e emergência justamente por ter esse resguardo técnico, que é as condições de leito hospitalar, e um custo muito, mas muito mais vantajoso
para a administração municipal, é isso que é a ênfase dessa defesa, que hoje, com muito esforço e com muita competência pelas parcerias que fez com o Estado e com a União, a Irmandade Santa Casa consegue atender o município em um custo quase que metade dos valores atribuídos hoje em locais próximos, de mesma complexidade, mesma condição. Isso graças a essa condição de complexo hospitalar, que você acaba unificando atendimentos de urgência, médicos, entre outros procedimentos. Eu queria ressaltar, foram apontados alguns itens aqui realmente de formalidade, principalmente que se atribui por esse tribunal de contrato de gestão, que é a justificativa da celebração da competência da entidade, isso como ser uma entidade de décadas no município, realmente não foi feito no momento da celebração. Alguns itens relativos à vantajosidade, que nós estamos demonstrando aqui, financeiramente se mostrou muito mais viável. E também ressaltar que, a partir de 2013, a nova gestão administrada, se instaurou um estudo de atendimento às normas do Tribunal de Contas para se buscar uma contratualização que se busque cada vez mais a profissionalização e a efetividade da aplicação. Então, essas considerações, eu agradeço. Obrigado. Agradeço o ilustre defensor, doutor Marcos Antônio Gabão Monteiro, e, em homenagem à defesa, vou retirar o retorno ao gabinete. Agora, eu queria chamar aqui o doutor Fábio Barbalho Leite, ilustre defensor, que vai atuar no TC 316001-2010, que é dispensa de licitação de Prefeitura de Araçatuba e VEG Engenharia Ambiental, de relatoria do ilustre conselheiro Renato Martins Costa. É o item 68, senhor conselheiro. Perfeitamente, senhor presidente. Muito obrigado. Cumprimento o doutor Fábio Barbalho Leite e faço uma síntese do relatório, que cuida de uma contratação precedida de dispensa de licitação por emergência da Prefeitura de Araçatuba com VEG Engenharia Ambiental para prestação de serviços de limpeza pública. Essa contratação ocorreu no exercício de 2010 e, na verdade, ela é sucessora de outras contratações emergenciais que a antecederam e que, segundo apontamentos da equipe de fiscalização, vinham ocorrendo naquele município desde 2008. A administração de Araçatuba, em sua defesa, acredita o caráter emergencial, tanto a sucessão da administração municipal, como também a diversas representações apresentadas em relação a certames licitatórios regularmente instaurados naquele âmbito. A instrução final de ATJ e SDG foi no sentido da irregularidade. Esse é o breve relatório, senhor presidente. Com a palavra, ilustre defensor, pelo tempo regimental de 15 minutos. Excelentíssimo senhor presidente desta egrégia primeira Câmara, do Colégio Tribunal de Contas do Estado, São Paulo, eminente conselheiro Dimas Ramalho, excelentíssimo senhor conselheiro, relator do feito, eminente conselheiro Renato Martins Costa, eminente substituto conselheiro Dr. José Romero, eminente representante do Ministério Público de Contas, ilustre diretor da Secretaria de Assessoria Geral, minhas senhoras, meus senhores, excelências, eu acho que, se há algum espaço à sensibilização desta Corte por um julgamento pela regularidade deste contrato especificamente, está dado na análise do contexto fático que gerou esse contrato. Não resta dúvida que a legislação aponta a possibilidade da contratação emergencial, mas a descreve a situações que efetivamente demonstrem ser a contratação emergencial naquele instante a única solução viável e alcançada ela por circunstâncias que, dentro daquele contexto fático, refogem ao controle da administração pública. Realmente há um contexto pretérito à celebração desse contrato. De qualquer modo, vale a pena tocar esse contexto pretérito a partir do contexto imediato à produção desse contrato emergencial. O contrato emergencial envolvendo limpeza pública, não resta dúvida, contrato de objeto
contínuo, essencial, impossível cogitar-se o risco de solução de continuidade de um tal serviço, dado seu impacto imediato na saúde pública. A Prefeitura de Araçatuba, já em 2009, tentava alcançar a retomada do processo licitatório dessa contratação. Processo licitatório que tinha sido iniciado pela administração anterior, ainda em 2008. Por controvérsias em torno do edital, este edital, de 2008, chegou a ser suspenso, tendo gerado, por isso, a contratação emergencial lá atrás, em 2008, da prestadora de serviço Monte Azul, pela administração anterior ainda. Dessa realidade, a administração entrante, em 2009, só vem a tomar contato em início de 2009, quando adentra na Prefeitura, adentra a gestão da Prefeitura, não tendo havido qualquer solução de transição entre as duas administrações, vê-se as voltas com o contrato emergencial em término e, para não correr risco de suspensão do serviço, promulga, formaliza a primeira contratação emergencial em março de 2009. No contexto jurídico, então, existe um edital suspenso, uma controvérsia que a Prefeitura está, enfim, a administração entrante está tomando pé, envolvendo, de um lado, a administração municipal, a Prefeitura, de outro, autor impetrante, empresas interessadas na disputa do certame. Já tinha havido o início do certame, empresas tinham se apresentado à competição e a Prefeitura estava ainda procurando defender a continuidade do certame, que já tinha sido posto em praça. Chega setembro de 2009, termina esse contrato emergencial firmado em março de 2009, muito ao sabor da urgência e da tomada de pé das situações dos vários serviços essenciais da Prefeitura, é obrigada a Prefeitura a fazer um novo contrato emergencial, em setembro de 2009. Toma-se, então, por ali a decisão, enfim, de fazer os últimos esforços de reversão da situação judicial, que não venham a ser frutíferos. Entre virada de 2009 e 2010, a Prefeitura anula, toma por iniciativa, dizendo, bom, já estava em apelação o mandado de segurança por parte da Prefeitura para reverter a situação e chega-se a uma visão realista de que a solução do contencioso judicial aqui no TJ tomaria ainda um tempo razoável, considerável, à vista, enfim, dos andamentos gerais dos processos no Judiciário Paulista. A Prefeitura, então, revoga, corta na carne, revoga o edital e produz um novo edital. Esse novo edital, concorrência 02/2010, vem a ser publicado em março de 2010. De qualquer modo, já está-se aí às vésperas de terminar o prazo de vigência do contrato firmado em setembro de 2009. E, por tal razão, faz-se uma nova convocação para a contratação emergencial. Aí a demonstração de que a Prefeitura está, com seus melhores esforços, procurando abreviar a solução dessa situação transitória e emergencial, pode ser colhida no seguinte contexto. O edital lançado em março de 2010 vem a ser, de qualquer modo, novamente questionado. No mês seguinte, abril de 2010, ele volta a ser anulado, questionado, a Prefeitura o revoga, e em maio de 2010 produz um novo edital, o 03/2010, que vem depois, ainda sofrendo algumas impugnações, mas vem depois a seguir curso e gerar uma licitação e uma contratação futura. Mas, em março de 2010, meados de março de 2010, precisamente 15 de março de 2010, quando terminaria, 14 de março de 2010, quando terminaria a vigência do contrato emergencial anterior, e a Prefeitura estava com um processo licitatório novo posto em praça, esperando a rápida ultimação, finalmente, dessa situação de pendência de uma contratação estável, ela vê-se obrigada, de qualquer modo, a resguardar
a prestação do serviço por um novo contrato emergencial. É um dado objetivo que demonstra a intenção da Prefeitura em abreviar o máximo possível essa situação instável de contratação e prestigiar um contrato advindo, que se esperava advir de uma licitação, o fato que este contrato emergencial, este que está agora aqui em análise, é firmado por 90 dias e com a cláusula resolutiva prevista de que, no advento do término da licitação, 02/2010, que é o que se esperava, se formalizaria imediatamente este novo contrato e este contrato emergencial se daria por prejudicado e por extinto. Essa é a realidade fática, né? Esse é o contexto fático, imediatamente anterior a este contrato, que, aos olhos da administração e de sua defesa, justifica como razoável, ou, ao menos, ainda que se possam fazer eventual crítica, porque sempre as críticas são possíveis e até bem-vindas para o aperfeiçoamento da administração, mas demonstra haver aqui, da parte dos agentes públicos envolvidos com o tema, uma conduta, quando menos, não censurável pelo juízo de irregularidade. Há uma outra crítica feita, uma outra ordem de crítica feita na instrução quanto ao preço, aos preços considerados nesta contratação. E a crítica feita pela instrução compara estes preços aos preços de 1 ano e meio anteriores presentes na contratação da Monte Azul, na contratação emergencial da empresa Monte Azul, em 2008. Por lealdade, é claro que a instrução tentou considerar os índices inflacionários havidos no período, mas Data Vênia não o faz de forma adequada, porque não considera meses de 2010 na identificação desse índice, no cálculo desse índice, para poder fazer uma comparação. Mas, além disso, para além disso, e antes de mais nada, os contratos de 2008 e de 2010 têm objetos distintos, o que torna ainda mais difícil a comparação imediata entre os preços. E há ainda a se considerar, de qualquer modo, e esse é um problema, não é um problema, mas é uma inerência do contrato emergencial, que cada contratação emergencial oportuniza uma formulação de proposta, não um mero reajuste de preço anterior. De qualquer modo, neste caso aqui, em 2010, março de 2010, pretender fazer a comparação com os preços de 2008 desconsidera ainda 2 reajustes salariais, e aqui estamos fazendo de um serviço cujo custo essencial é mão de obra, limpeza pública. Há 2 reajustes salariais não considerados pela instrução e têm impacto significativo na formulação dos preços como um todo, ocorridos em em março de 2009 e em início de março de 2010. E este contrato emergencial firmado em 15 de março de 2010, seus preços, que são preços novos, não são mero reajuste da contratação emergencial anterior, já se fazem sentir, já fazem refletir esses reajustes salariais que não tinham sequer, obviamente, sido, por impossibilidade evidente, considerados nos preços lá de 2008 e não foram considerados pela instrução nesta tentativa de comparação. Finalmente, Excelência, me permitam um último argumento nessa discussão de preço. Comparando com o futuro, futuro que hoje é passado, mas se pegarmos estes preços de março de 2010, desta contratação, e formos comparar com os preços encontrados pela Prefeitura no contrato finalmente licitado por ela e já aprovado por esta Corte, descontada a inflação, os preços se aproximam em muito. O preço contratual, se pegarmos o contrato licitado, fizermos um exercício de dividi-lo por 90 dias, o seu preço anual por 90 dias, que é o período deste contrato aqui, que está em julgamento hoje, chega-se a este preço aqui, só para falar do valor. Este contrato aqui chega ao seu preço histórico R$ 2.794.584, e o contrato posteriormente licitado, se feita uma proporção, algo grosseira, mas, enfim, fundamenta um raciocínio de razoabilidade,
90 dias deles chega-se a R$ 3.079.205. Considerando a inflação do período, não vou chegar a dizer que os preços aqui são vantajosos, mas, no fundo, há uma proximidade que confirma ou corrobora a razoabilidade ou a conformação de mercado destes preços aqui. Finalmente, Excelência, não tomo tempo mais de Vossas Excelências, há citação nos memoriais encaminhados de jurisprudência desta Casa, reconhecendo que, ainda que, quando presente, eventual ineficiência da administração, mas presente objetivamente uma situação que só pode ser, naquele instante, resolvida pelo contrato emergencial, é de se reconhecer a regularidade do contrato emergencial, sem prejuízo, evidentemente, de se orientar ou se determinar que seja feita alguma apuração de responsabilidade. Também há jurisprudência desta Casa reconhecendo a regularidade de contratação emergencial advinda, provocada pela anulação e revogação de edital colocado em praça. Especificamente, este é o caso do TC 35.614/026/09. É também digno de nota aqui, chamar a atenção de Vossa Excelência ao fato de que estas contratações emergenciais foram objeto de informe ao Ministério Público Estadual local, que instaurou um inquérito civil, apurou, enfim, o que havia para apurar e requereu seu arquivamento por não verificar na conduta da administração elementos que indicassem um desvio de conduta. Essa promoção de arquivamento foi homologada pelo Conselho Superior do Ministério Público. Com essas informações, esses dados fatos, Excelência, que a defesa da Prefeitura de Araçatuba pede, insisto, pelo julgamento de regularidade do contrato. Muito obrigado pela atenção. Agradeço, Luiz Defensor. Com a palavra, conselheiro Renato Mendes Costa. Eu retiro de pauta, senhor presidente, peço a retornar ao gabinete. E regimental, gabinete do ilustre relator. Ouvido aqui o ilustre defensor, doutor Luciano Gimenez Guerreiro. O item é o 91, o TC 1963-026-13, de relatoria do eminente conselheiro substituto Josué Romero. Cumprimento o ilustre defensor, passa a palavra ao relator, serviço do conselheiro José Romero. Cumprimento o ilustre advogado. Trata-se item 91, trata-se das contas anuais da Prefeitura de Guará, relativas ao exercício de 2013. Em breve síntese, os órgãos técnicos manifestaram-se pela emissão de parecer desfavorável, diante da insuficiente aplicação no ensino, de 24,98%, da excessiva abertura de créditos adicionais e da ausência de efetivo gerenciamento das contas bancárias pelo setor de tesouraria. É o relatório. Com a palavra, ilustre defensor, pelo tempo regimental de 15 minutos. Boa tarde, ilustre conselheiro, presidente, ilustres conselheiros dessa Igreja Tribunal de Contas, ilustre representante do Ministério Público dessa Igreja Corte de Contas. O município de Guará, situado na região de Ribeirão Preto, conta com aproximadamente 20 mil habitantes. E, atualmente, assim como os demais municípios do Brasil, passa por inúmeras dificuldades em razão da sua queda de arrecadação. Em contrapartida, inúmeros esforços pela administração e pela sociedade estão sendo tomados, tanto que está sendo instalado no nosso município um distrito industrial. O município conta atualmente com a emissão provisória na posse, está em fase de elaboração do edital de leilão desse distrito industrial, que gerará ao município e região de 500 a 1.000 empregos diretos. Em relação aos apontamentos da adulta fiscalização, o município de Guará, pela sua administração pública, efetuou um minucioso estudo e análise de todos os pontos, sendo que está sendo realizado um trabalho de muito afinco com seus funcionários, com seus servidores, para que todos os pontos sejam regularizados e as falhas sanadas. Tanto que o plano de mobilidade urbana já está sendo instalado no município,
a lei de transparência já está em funcionamento, o controle interno já está instalado e funcionando, tanto que participa comigo aqui o contador do município, Sebastião, que é o controlador interno do município. Em relação ao ponto específico de apontamento da dúvida da fiscalização, relativo à aplicação do índice mínimo constitucional na educação básica, onde constou, pela fiscalização, 23,66% do total de sua receita de impostos. Contudo, nobres julgadores, a dita fiscalização não contabilizou o excedente utilizado pelo município, pois o município efetuou a aplicação dos 100% no Fundeb. Além dos 100%, teve um importe de 3% de recursos próprios, oriundos da sua arrecadação. Contabilizando esses 3%, conforme planilha anexa aos autos, o município atinge o mínimo constitucional de 25%, descrito no artigo 212 da Constituição Federal. Diante do exposto, nobres julgadores, o município de Guará requer data vênia que seja emitido parecer favorável às suas contas anuais referentes ao ano de 2013. São essas as nossas considerações. Obrigado. Agradeço, senhor ilustre defensor. Retorno a palavra ao conselheiro substituto José Romero. Senhor presidente, em consideração ao exposto pelo ilustre advogado, eu peço a retirada de pauta com retorno dos autos ao gabinete. É regimental. Agradeço o defensor. Vamos retomar nossa pauta, então, item 21, Prefeitura de Presidente Prudente. Contrato entre a Prefeitura de Presidente Prudente e a empresa Tume Construções e Empreendimentos Limitada. Assessoria técnica divergiram contra o aspecto de engenharia. O parecer foi por irregularidade e da economia pela regularidade. O objeto contratado abrange a execução de movimento de terra, drenagem de terreno, infraestrutura, superestrutura e outros serviços que não se enquadram no conceito comum, nem podem ser considerados pequenos reparos ou rotineiros. Logo, tem por inadequado, nesse caso, o uso de pregão de sistema de registro de preços. Soma-se a isso a falta de autorização para a abertura do procedimento licitatório, o que afronta o artigo 38, caput da Lei Federal 8666 de 93. Diante disso, mais consta de voto possibilidade de Vossas Excelências, voto pela irregularidade do contrato, do pregão, exame, e aplico multa ao responsável no mínimo legal correspondente a 6% do FESP. É o voto que está em discussão. Em votação. Aprovado. Itens 22 a 26 da pauta. Aqui, senhores conselheiros, trata-se daqueles julgamentos de inexigibilidade de licitação em ajuste entre a Prefeitura e empresas para apresentação de artistas. Nesse caso, eu vou relatar o item 22 a 26 em conjunto, peço anuência de Vossas Excelências, em julgamento da inexigibilidade de licitação e ajuste entre a Prefeitura de Colômbia e a empresa FCF Produções Artísticas SS, para contratação de profissionais para a realização do show do artista 2011. A assessoria técnica, Feira TJ, opinaram pela irregularidade das contratações. Os documentos constantes nos autos não permitem enquadramento dos casos concretos na hipótese do artigo 25.3 da Lei Federal 8666, de 93. Diante disso, eu voto pela irregularidade da contratação de exames e aplico multa ao responsável no valor equivalente a 200 UFESPs. É o voto que está em discussão. Não havendo discussão e votação, aprovado. Itens 27 a 29, retiro de pauta com retorno ao gabinete. Prestação de contas, item 31 a 50 em conjunto, com anuência dos ilustres conselheiros. Aqui são prestações de contas de repasse da Prefeitura a diversas entidades. Disponibilizei votos individuais de cada TC a Vossas Excelências, e constatado que o recurso de análise foi aplicado quase a totalidade para pagamento pessoal de entidades beneficiárias e desempenho da atividade meio e fim, bem como os planos de trabalho
foram devidamente apresentados, voto pela regularidade das prestações das contas de exame dos itens 31 a 50 da pauta. Em discussão, em votação, aprovado. O item 51 é prestação de contas de recursos da Prefeitura de Mococa, no Instituto PROE, conforme voto disponibilizado a Vossas Excelências previamente, considerando os argumentos e documentação juntada à defesa, as falhas apontadas na instrução podem ser excepcionalmente relevadas. Voto, portanto, pela regularidade da prestação de contas em exame. Em discussão, em votação, aprovado. Itens 52 a 56 da pauta em conjunto. Trata-se de contas anuais das câmaras municipais de Paulínia, Santa Maria da Serra, Brotas, Ibitinga e Pirajuí. Já disponibilizei votos previamente a Vossas Excelências e os pressupostos legais foram atendidos. Voto, portanto, pela regularidade das contas de exames, com as ressalvas e recomendações apresentadas individualmente. É o voto que está em discussão. Não havendo discussão, em votação, aprovado. Item 57, em exame as contas anuais da Prefeitura Municipal de Pedro de Toledo, 2013. Já disponibilizei o voto previamente e os pressupostos legais são atendidos. Portanto, o voto pela emissão de parecer favorável às contas em exame. Em discussão, em votação, aprovados. O item 58 é um recurso interposto contra a decisão que julgou irregular das contas anuais da Fundação Arte e Cultura de Ilhabela. A assessoria técnica opinou pelo não provimento do apelo. Por outro lado, o chefia da TJ providenciou-se pelo provimento. SDG, por fim, manifestou-se pelo não provimento, afastando somente a questão da fixação final da despesa. Satisfeitos os demais pressupostos de recusabilidade, voto pelo conhecimento de recurso ordinário. Em discussão, em votação, aprovado. No mérito, a recorrente não demonstrou, mediante prova hábil, o regular recolhimento das contribuições do PIS/PASEP. Em relação à superação das despesas, extrapolando 15,27 montante autorizado por lei, a chefia da TJ demonstrou que os valores finais contaram com o amparo de repasse financeiro efetuado pelo Executivo, conforme o registro de sistema UDESP, podendo, por conseguinte, ser excluído do rol das irregularidades. Diante disso, voto pelo não provimento de recurso ordinário, mas afasto na sentença, contudo, a questão relativa à fixação da despesa. Em discussão, em votação, aprovado. Item 59 é um recurso interposto pela Prefeitura de Mogi de Guaçu em face da sentença que julgou irregulares, pelo princípio da acessoriedade, os termos aditivos ao contrato firmado da Prefeitura de Mogi das Cruzes e a empresa comercial João Afonso Limitada. Em preliminar, com este recurso. Em discussão, em votação, conhecido. No mérito, não procede os recursos da recorrente. No caso, os dois termos aditivos acrescentaram ao objeto 300 cestas básicas cada, alterando de 5,64 o valor do ajuste principal, sendo-lhe, portanto, indissociáveis, já que sem este sequer existiriam, pelo não provimento de recurso ordinário. Impedido o conselheiro Renato Patrício Costa. Em discussão, em votação, aprovado com impedimento. Item 60, Prefeitura de Paulistânia. Interposto pela Prefeitura de Paulistânia, 860, contra a sentença que julgou irregulares admissões temporárias de monitores de 2008. A assessoria técnica da TJ e SDG opinaram pelo não provimento do apelo. Os pressupostos estão presentes, portanto, conheço o recurso ordinário. Em discussão e votação, conhecido. No mérito, o inciso 9º do artigo 37 da Constituição Federal só autoriza a contratação por tempo determinado quando verificado um acontecimento pontual, extraordinário e transitório, alheio à vontade do administrador. No caso, observe que a Prefeitura de Paulistânia vem contratando monitores temporários de forma reiterada, apenas prolongando a situação de nítida carência desses profissionais na sua estrutura funcional, sem solucionar o problema definitivo.
Voto pelo provimento parcial do recurso, apenas para reduzir a multa aplicada para o valor de 160 UFES, mantendo os demais itens da sentença recorrida. Em discussão, em votação, aprovado. Com a palavra, o eminente conselheiro Renato Tavares Costa. Para o item 61, concorrência contrato da Prodesan com transportes terraplenais e participações Rubão, fornecimento de agregados pétreos, o objeto, com a instrução, voto pela regularidade. Em discussão, em votação, aprovado. 62, convênio da Prefeitura de Limeira com a Sociedade Operária Humanitária Local. Objeto, incorporar correções de valores e procedimentos da tabela unificada SUS. A instrução é divergente. Em companhia de SDG, reputo que a matéria comporta aprovação. De fato, faltou nitidez na descrição do objeto delineada na cláusula 1ª do instrumento do convênio. Contudo, na sequência, o texto pormenoriza os objetivos a serem alcançados. O plano de trabalho especificou a vinculação ao SUS, bem como a quantidade e qualidade dos atendimentos e procedimentos, locais de referência e protocolos a serem observados, de modo a suprir a falha na descrição. Ademais, verifica a observância de comandos legais, como compatibilidade estatutária da entidade com o objeto do convênio, existência de lei autorizando a celebração do ajuste, aprovação prévia de plano de trabalho, notificação ao Poder Legislativo e correto empenhamento de despesas. Voto pela regularidade com recomendações. Em discussão, em votação, aprovado. 63, concorrência e contrato, Prefeitura de Araraquara com Riera Empreendimentos, outorga a concessão de serviços de operação, administração, manutenção, exploração comercial e execução de reforma no terminal rodoviário de Araraquara. A instrução é divergente. Alguns aspectos justificados, outros remanescem. No caso, temos uma concessão antecedida de execução de obra, no caso, reforma. O edital deveria conter elementos do projeto básico que permitissem sua plena caracterização. Os papéis trazidos à baila, no entanto, abrigam um mero orçamento estimativo sem descrever, por exemplo, tarefas de manutenção decorrentes, serviços correlatos, expectativa de investimentos, informações aptas a posicionar a potencial candidata acerca da faina que a espera e dos resultados pretendidos. Na mesma esteira, o artigo 5º da lei correspondente é taxativo ao determinar a publicação antecipadamente ao edital de ato justificativo da conveniência da outorga com a caracterização do objeto, da área e do prazo. Diga-se o mesmo quanto a problemas em relação ao critério do julgamento adotado. Em consonância com nossos órgãos técnico-operativos, observo que o objeto posto em disputa não guarda complexidade suficiente para se fundamentar em julgamento híbrido, que busque a melhor técnica de realização das tarefas, aliada ao menor preço. Não subsiste predominância intelectual na implantação de terminal rodoviário, para justificar a combinação dos critérios em referência. Ainda houve não publicação do julgamento das propostas, infração às súmulas desta Corte e a prova de regularidade fiscal é excessiva. Voto pela irregularidade. Em discussão, em votação, aprovado com impedimento da presidência. Concorrências, contratos, sendo que no segundo há termos aditivos igualmente, da Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos com CTP Construtora e com MWE Pavimentação e Construção. O objeto é o mesmo, obras de infraestrutura urbana no município. 2, vereadores à Câmara Municipal Local impugnam, mediante representação, os atos praticados. A instrução é convergente no sentido da irregularidade. Aqui, senhores conselheiros, nós temos, num primeiro contrato, problemas que, em parte, foram superados e remanesce no TC 28675 a infração à súmula 25. Mas a representação apresentada propiciou que requisitássemos o segundo contrato e, nele, constatamos, senhores conselheiros, como vossas excelências puderam verificar no longuíssimo relatório encaminhado e também no teor do voto, pudemos constatar que inúmeras ruas e avenidas do município de Ferraz de Vasconcelos, contempladas no primeiro contrato, igualmente estão contempladas no segundo.
gerando uma presunção, de resto não desmentida, de que houve superposição de atividades nos mesmos contratos. E isso tudo fica, de uma certa maneira, agravado pelo fato de, em face da dúvida existente, termos determinado que a equipe de fiscalização se deslocasse até Ferraz de Vasconcelos e lá a administração então responsável, que não era a mesma que tinha efetuado as contratações, de maneira sistemática não apoiou os trabalhos da nossa fiscalização, os dificultando tanto quanto possível. Isso me leva a propor a procedência parcial das representações, a irregularidade de toda a matéria contratual e a aplicação de multas de 500 e de 300 UFESPs aos prefeitos responsáveis, determinando o encaminhamento de tudo ao Ministério Público do Estado para eventuais providências de alçada daquela instituição. Em discussão, em votação, aprovado. 67, concorrência, contrato, termo de aditamento, Prefeitura de Santa Bárbara do Oeste, com Forte Construções e Engenharia, operação de aterro sanitário no município é o objeto. A instrução é pela irregularidade. Também aqui alguns aspectos justificados, outros remanescem. Há elementos restritivos no edital, tanto que 103 interessados o retiraram e somente 2 empresas participaram do procedimento. A vinculação de responsável técnico para a visita técnica, CAT para comprovação de capacidade operacional, infração à súmula 23, prestação de garantia de licitar antes do momento de apresentação dos envelopes, currículo dos profissionais na fase de habilitação, comprovação de atividade no combate a pragas urbanas, o que está desassociado do objeto pretendido, enfim, todos esses aspectos me levam a votar pela irregularidade e aplicar a multa de 200 UFESPs aos responsáveis. Em discussão, em votação, aprovado. Dispensa de licitação, contrato, Câmara de Jaboticabal com ticket de serviços, cartão alimentação, representação da Sodexopaz, instrução pela procedência da representação e irregularidade da matéria contratual, assim também segue o meu voto. Em discussão e votação, aprovado. 71 e 72 em conjunto, contrato precedido de pregão presencial entre a Prefeitura de Morro Agudo e Jéssica Stephanie, microempresa, prestação de serviços de apoio à gestão e gestão pedagógica, planejamento e acompanhamento nutricional, higienização de próprios municipais, elaboração de merenda escolar, disputar a primeira e segunda divisão de futebol e assim vai, porque um guarda-chuva imenso. A instrução é pela irregularidade e, efetivamente, friso a Vossas Excelências, uma representação apresentada por Verde Mar Alimentação. A representação é parcialmente procedente, conforme o voto delimita, e há claro problema na empresa contratada. Ela só tinha possibilidade de comprovar expertise anterior na execução de limpeza, nada mais. Todo o resto é completamente dissociado do seu objeto. E, sob o ponto de vista de licitação e contrato, o orçamento prévio não foi bem elaborado, a descrição do objeto foi igualmente deficiente, aglutinaram-se múltiplas tarefas e se proibiu consórcio ou subcontratação. Então, o negócio era realmente bem definido ali. Pela procedência parcial, pela irregularidade da matéria contratual, multa de 200 UFESPs ao responsável. Em discussão e votação, aprovado. Prestação de contas de recursos repassados pela Prefeitura de São Bernardo do Campo, entidades do terceiro setor, em 2012, com a instrução, voto pela regularidade. Em discussão, em votação, aprovado. Prestação de contas de recursos repassados em 2011, pela Prefeitura de Santo André, a IDEAL, Instituto de Desenvolvimento, Educação, Análise e Legislação, é o MUNCIP. A instrução é pela irregularidade.
não restou evidenciada a correta aplicação das verbas repassadas, salientando-se a ausência de relato inequívoco e detalhado acerca de resultados, falta de discriminação de despesas por categoria, de custos previstos realizados, bem como da apresentação de parecer específico do Conselho de Políticas Públicas ou do Conselho Municipal de Educação. A OCIP não compôs regulamento próprio contendo procedimentos a serem adotados para a contratação de obras e serviços, bem como para compras com emprego de recursos provenientes do poder público. E o parceiro estatal, a Prefeitura de Santo André, não exigiu o cumprimento de tal comando. A organização deveria ter publicado extrato de execução física e financeira da parceria, o que não fez. A publicidade foi bastante extemporânea. Igualmente, despendeu somas expressivas na contratação de empresas para fornecer treinamento, capacitação e consultoria para projetos educacionais em figura clara de quarteirização de serviços. Agregou ao convênio despesas administrativas e, inclusive, o fornecimento de ticket de refeição aos seus servidores. E quem foi contratado? A OCIP chama Ideal, é uma sigla. Foi contratada a Ideal Benefícios, muito provavelmente criada só para isso. Eu voto pela irregularidade da matéria, multa de 200 UFESPs ao responsável. Em discussão, em votação, aprovado. Prestação de contas de recursos repassados pela Prefeitura de Ribeirão Branco à Casa da Criança, exercício 2013. Instrução pela irregularidade, houve sustentação oral em sessão anterior. Aqui o repasse foi feito para empregar mão de obra na prestação de serviços de saúde, com a instrução julgo irregular, suspende novos recebimentos que estejam vinculados especificamente a esse tipo de despesa. Em discussão, em votação, aprovado. Prefeitura de Nova Odessa, 2013, com a instrução, voto pela emissão de parecer favorável. Em discussão, em votação, aprovado. Prefeitura de Avaí, contas de 2013, instrução dividida. E aqui o tema central, ou os temas centrais, são despesas com pessoal e execução orçamentária. Gastos de pessoal. Até o terceiro quadrimestre estava ok. Em dezembro foi 53,10, só que a fiscalização procedeu a alguns ajustes e alcançou 54,14, portanto 0,14 acima. Mas eu tenho convicção aqui que as observações de SDG são corretas. Essas despesas acrescidas referem-se a profissionais autônomos contratados para ministrar aulas eventuais de artesanato, teatro, cultura e lazer, marcenaria e corte e costura. Na verdade, essas contratações não se caracterizaram pela pessoalidade, continuidade e subordinação funcional à administração. Os monitores não têm vínculo empregatício e as verbas são asseguradas por programas sociais. Então, eu acredito que elas possam ser retiradas da carga de despesas dessa natureza, o que leva a 53,84 admissíveis, ainda que dentro do limite máximo para o exercício. Realço que, no quadrimestre subsequente, as despesas foram trazidas à regularidade, abaixo, inclusive, do limite prudencial. O déficit orçamentário é de 2,48. Ele não causa nenhum impacto negativo, nem compromete as contas, e o déficit financeiro é representativo de menos de 4 dias de arrecadação de receita. Eu voto pela emissão de parecer favorável. Em discussão, em votação, aprovado. Prefeitura de Fartura, contas de 2013. Aqui não há como superar o problema do Fundeb, 98,95, sem aplicação da parcela diferida no primeiro trimestre. Royalties de petróleo e recursos hídricos, a fiscalização apontou que foram transferidos esses valores para a conta vinculada, da conta vinculada normal para outras contas da Prefeitura com desvio de finalidade, o que já foi apontado nos 3 exercícios anteriores e em 2011 constituiu-se, inclusive, um dos motivos para emissão de parecer desfavorável. Eu voto pela emissão de parecer também nesse sentido. Em discussão, em votação, aprovado. Aparecida do Oeste, contas de 2013 da Prefeitura. Não há como superar
as deficiências no pagamento de precatórios, bem como a aplicação do Fundeb, que somou apenas 97,87%. Voto pela emissão de parecer desfavorável. Em discussão e votação, aprovado. 80, houve protocolo de petição, senhor presidente. Eu retiro de pauta com retorno ao gabinete. É regimental, retorno ao gabinete. 81, recurso ordinário contra a decisão que julgou ilegais a de admissão de pessoal da Prefeitura de Jundiaí no exercício de 2010. A instrução de ATJ é pelo provimento e SDG pelo provimento parcial. Entendo possa ser provida integralmente o recurso, já que as admissões decorrendo de regular concurso público, composto de prova escrita e prova prática, esta última para os cargos de agente de transportes e pedreiro, cargos criados por lei, cumprindo-se ordem de classificação, desistências devidamente justificadas. E aqui remanesce só uma questão, que é o critério de desempate para determinados cargos, que foi o tempo de serviço municipal, eventual tempo de serviço municipal. Isso não está certo. Só que, na prática, nenhum candidato foi beneficiado por isso. Então, eu penso isso possa ser superado e com recomendações do provimento. Em discussão e votação, aprovado. 82, recurso ordinário da ex-prefeita de Piracaia contra a decisão que negou registro a atos de admissão de pessoal. A instrução é dividida. Conheço em preliminar. Conhecido. As admissões foram precedidas de regular processo seletivo, provas escritas e práticas para o cargo de servente, títulos e provas para de professor. Gerou-se lista de classificação final, desistências todas justificadas, e, em fevereiro de 2012, a Prefeitura realizou um concurso público e preencheu definitivamente todos os cargos, liquidando essa questão. Eu dou provimento. Em discussão e votação, aprovado. Com a palavra, o substituto conselheiro José Romero. Itens 83 a 85 em conjunto. Trata-se do exame de instrumentos contratuais celebrados pelas prefeituras de Araraquara e Jandira, bem como da prestação de contas de recursos públicos repassados pela Prefeitura de Indaiatuba. Em todos eles, acolho as manifestações dos órgãos da Casa e voto pela regularidade das matérias, com as recomendações que constam da íntegra dos votos. Em discussão e votação, aprovado com impedimento dessa presidência em relação a Araraquara. Itens 86 e 87 em conjunto. Trata-se das contas anuais das câmaras municipais de Campos Novos, Paulista e Zacarias, relativas ao exercício de 2013. Os principais índices legais e constitucionais foram atendidos. Assim, eu voto pela regularidade das contas anuais, com as ressalvas e recomendações que constam da íntegra dos votos. Com a palavra, o eminente conselheiro Renato Martins Costa. Senhor presidente, eu peço escusas a Vossa Excelência, eminente conselheiro Josué Romero, mas é uma questão de ordem. Houve votação conjunta de 83, 84 e 85. O eminente relator julgou todos regulares, mas no voto e relatório que encaminhou, no item 84, estava consignado um julgamento pela irregularidade. Então, acho que há tempo e hora apenas para esclarecer. Eu vou retirar de pauta, então. É regimental. Eu havia observado, como muito bem Vossa Excelência também, eu pensei que o relator tivesse superado. Por isso que eu levantei como questão de ordem, porque, de repente, Sua Excelência havia mudado a posição. Exatamente. Muito importante. Então, retirado com retorno ao gabinete. Eu agradeço a intervenção do conselheiro. Eu que agradeço a Vossa Excelência. – 86 e 87 já foi, né? Itens 89, 88 e 89 em conjunto. Trata-se do exame das contas anuais das prefeituras de Sorocaba e São Sebastião da Grama, relativas ao exercício de 2013. Os principais índices legais constitucionais foram atendidos. Eu acolho o pronunciamento dos órgãos técnicos e voto pela emissão de parecer favorável. Em discussão e votação, aprovado. O item 90, eu peço a retirada de pauta com retorno dos autos ao gabinete. É regimental.
Item 92. Trata-se de recurso ordinário interposto pelo prefeito de Alfredo Marcondes, em face de sentença que julgou irregular a prestação de contas de recursos repassados à Associação do Centro Comunitário Urbano local. Em preliminar, recurso em termos dele conheço. Em discussão e votação, conhecido. No mérito, o juízo de irregularidade da decisão recorrida teve como fundamento a ausência de comprovação da compatibilidade dos preços praticados com os do mercado. Contudo, as razões recursais lograram afastar o referido fundamento. Assim, eu dou provimento ao recurso, julgando regular a prestação de contas e afastando a multa aplicada. Em discussão e votação, aprovado. O item 93 trata-se de recurso ordinário interposto pelo senhor Nério Costa, ex-prefeito de Sertãozinho, contra a sentença que julgou irregular a prestação de contas dos recursos repassados à APM da Escola Professor Raul do Prado. Em preliminar, recurso em termos dele conheço. Em discussão e votação, conhecido. No mérito, a decisão recorrida está em sintonia com a jurisprudência da Corte, no tocante a julgar irregular o repasse de verbas às APMs para cobrir despesas com pessoal. Assim, dou provimento parcial ao recurso apenas para afastar a multa aplicada, mantendo-se o decreto de irregularidade da decisão de primeiro grau. Em discussão e votação, aprovado. Item 94. Trata-se de recurso ordinário interposto pela Prefeitura de Araçatuba contra a sentença singular que aplicou multa por descumprimento de prazos previstos em instruções da Corte. Em preliminar, recurso em termos dele conheço. Em discussão e votação, conhecido. No mérito, as razões recursais não lograram afastar os fundamentos da decisão recorrida. Assim, nego o provimento ao recurso. Em discussão e votação, aprovado. Encerrado o trabalho da sessão, eu consulto se os senhores conselheiros querem fazer uso da palavra. E não havendo, eu consulto o ilustre membro do Ministério Público de Contas, o Celto Matuque, se deseja vice-específico da pauta. Senhor presidente, o Ministério Público de Contas requer ciência pessoal dos itens 54, 82 e 88 da pauta. 54, 82 e 88. É regimental, não havendo nada a tratar, agradeço a todos, está encerrada a sessão.